O que você faria se descobrisse um segredo sombrio da sua esposa? Mariana e eu nos conhecemos por causa de um assassinato no nosso primeiro ano na universidade. O dormitório dela foi interditado pela polícia porque uma garota que ambos conhecíamos foi encontrada esfaqueada 42 vezes na cama dela. Assassino levou os olhos, a boca e o nariz dela com ele. O mais estranho foi que ninguém no dormitório lotado ouviu o grito dela. Eu estive lá por ela quando a polícia anunciou que estava tentando procurar o assassino, mas não tinha piste. Ele atacou novamente algumas cidades adiante com o mesmo método exato e depois de novo em uma cidade próxima da imprensa começou a chamá-lo de aceiro da universidade. Mariana passou mais tempo no meu quarto depois disso. Era perfeito, perfeito demais, e eu deveria ter sido mais esperto, mais sábio, mas eu era jovem, estúpido e profundamente apaixonado. Nos casamos alguns anos depois da universidade, depois que eu consegui um emprego como desenvolvedor de software e ela conseguiu um emprego como professora na escola secundária local. Compramos uma casa em um bairro tranquilo e seguro, em uma cidade tranquila e segura. Por um tempo, tudo parecia tão bom. Por 10 anos inteiros, tudo foi bom, até 3 semanas atrás, quando decidi limpar o sótão, porque juro que ouvi algo se arrastando lá em cima enquanto me arrumava de manhã, pensando que eram ratos ou camundongos. Apontei a Mariana na cozinha naquela noite, enquanto ela dava os últimos retoques no jantar e eu servi algumas taças de vinho para nós. Acho que tem algo no nosso sótão, disse casualmente enquanto entregava a taça de vinho a ela. Vou limpar e ver se é um reto ou algo assim. Quando ela não disse nada, olhei para o rosto dela. Estava completamente pálido e ela me encarava com algo que eu não conseguia identificar nos olhos dela. Não era medo, era outra coisa. Não suba lá, eu cuido disso, disse ela. Franzi a testa. Acho que é algo pequeno e eu queria limpar aquele lugar. Há um tempo, deixa comigo, ela me encarou então e um arrepio involuntário percorreu minha espinha. Pedro, não suba lá, me promete, senti lentamente confuso. Nós nos respeitávamos e amávamos, e eu não queria machucá-la de forma alguma, dado quão estressada ela estava. Eu sabia que precisava ouvi-la, mas ela poderia muito bem ter balançado um biscoito de chocolate na minha frente e me dito para nunca tocar nele. Então, esperei até que ela saísse para o trabalho uma manhã e subi. O sótão estava escuro, mas tínhamos uma lâmpada no meio do cômodo. Mesmo assim, eu tinha a lanterna do meu celular para me ajudar, já que nossa casa era mais antiga. Tínhamos escadas de verdade que levavam ao sótão, não uma escada de mão. Quando cheguei ao fim do corredor e abri a porta que levava ao sótão, juro que ouvi um rangido no topo da escada, o tipo de rangido que só um pé faz ao pisar em uma tábua defeituosa. Os pelos da minha nuca se arrepiaram como se uma corrente de ar frio tivesse passado pelo corredor. Apertei os olhos para a escuridão no topo da escada e perguntei baixinho: olá. Conforme os momentos passavam, a racionalidade me alcançou. Estúpido, eu era por pensar que havia algo lá em cima, irritado comigo mesmo. Subiu meu celular, liguei a lanterna e com mais confiança do que realmente sentia, subi as escadas, ouvindo cada degrau render enquanto fazia isso. O sótão era mais assustador do que eu lembrava. Era, na verdade, um espaço que eu planejava transformar em uma espécie de sala de jogos, mas Mariana me dissuadiu. Honestamente, ao longo dos anos, esqueci o quão grande ele era. Era um sótão comum em muitos aspectos, pisos de madeira empoeirados, uma pequena janela no fim do cômodo com vista para o bairro, mas era espaçoso, claro. Continha nosso lixo velho, mas mesmo assim as caixas e alguns móveis antigos ocupavam pouco espaço. No canto mais distante do cômodo, pensei como janelas no teto inclinado ficariam legais, porque Mariana, que era tão organizada e queria todos os cômodos da casa usados, estava tão empenhada em deixar-se como estava. O leve desconforto começou a se formar nas bordas da minha mente, como se estivesse no piloto automático. Caminhei até o fim do sótão, onde as 5 caixas com as coisas de Mariana estavam. Uma parte de mim gritava que isso era uma enorme invasão de privacidade, mas eu não me importava naquele momento. Queria saber o que havia ali. Fazia minha esposa agir de forma tão estranha sobre esse cômodo em particular. Sentei de pernas cruzadas no chão empoeirado, e puxei a primeira caixa para mim. Abri a primeira caixa, continha apenas roupas velhas que ela guardara por valor sentimental. Quando cheguei à terceira caixa, algo em mim hesitou. Acho que uma parte de mim sabia que minha vida mudaria depois que eu abrisse essa caixa. Cuidadosamente, abri a caixa e olhei dentro e um suspiro de alívio me invadiu. Eram apenas fotos emolduradas e um álbum de fotos. Sorri e peguei a primeira, Mariana e suas irmãs rindo quando crianças no quarto aniversário dela. Algumas eram dos pais dela, outras de nós. Então, algo me ocorreu. Por que ela não colocou essas fotos lá embaixo? Aquele arrepio estranho voltou. A caixa agora continha apenas o grande álbum de fotos de couro marrom. O coração disparou enquanto abria na primeira página. Era uma grande foto em preto e branco de uma garotinha e um balanço de costas para a câmera. Isso por si só era assustador, mas o mais assustador sobre a foto era outra garotinha de vestido branco que estava na borda do bosque olhando para a menina no balanço. Era como se ela estivesse olhando para mim através da foto. A próxima página mostrava a mesma garotinha no balanço, brincando no trepa-trepa, sorrindo enquanto balançava nas barras. Trás dela, a garota estranha estava lá observando cada movimento dela, seus olhos frios, a boca, uma linha fina. Página após página dessa garotinha vivendo sua vida e a garota estranha parada nas bordas observando-a, conforme a menina
Crescia, reconheci que era Mariana e a garota que a observava parecia com ela, a versão mais sombria e furiosa dela. Engoli em seco observando a doppelganger da minha esposa se aproximar, fotos dela no meu quarto com uma sombra dela mesma observando. Minha visão ficou turva e senti náuseas. Fechei o álbum com força, coloquei-o debaixo do braço e fugi do sótão os degraus de 2 em 2. Fechei a porta e encostei minha cabeça nela, respirando fundo e tremendo. Que diabos está acontecendo? Naquela noite esperei minha esposa voltar para casa na mesa da cozinha, segurando meu uísque mais forte na mão. Quando ela entrou pela porta da cozinha, "Oi, amor", ela me cumprimentou com um beijo e largou as sacolas de compras cheias de mantimentos na mesa. "Como foi seu dia?" Pausei e limpei a garganta devagar. Eu encontrei Mariana. Ela estava pegando o leite e ia colocá-lo na geladeira quando eu disse isso. Ela franziu a testa, colocou o leite na mesa e perguntou: "O que você quer dizer?" Levantei o álbum silenciosamente do meu colo e coloquei na mesa. "Foi por isso que você não queria que eu fosse ao sótão, né?" As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Ela olhou para o álbum e seu rosto ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Mas quando me olhou disse: "Nunca vi isso na minha vida." E sem outra palavra saiu da sala. Corri atrás dela. "Mariana, quem é a garota nisso? Olhe para mim quando estou falando com você." Agarrei o braço dela e a virei para mim. Ela me deu um tapa forte no rosto. Minha esposa, que nem sequer levantava a voz para nosso gato quando ele a arranhava, me deu um tapa. A observei em choque de boca aberta, enquanto ela subia as escadas correndo até o quarto e batia a porta. O álbum ainda estava na minha mão. Seu peso como um presságio. Foi então que eu ouvi de novo o arrastar que eu vinha ouvindo do sótão, só que agora parecia vir do nosso quarto. "Diabos", murmurei. Foi quando o arranhar começou. Parecia que alguém estava arranhando muito lentamente as tábuas do assoalho acima de mim. Meu coração começou a disparar enquanto eu olhava lentamente para a escuridão no topo da escada. Por que ela não acendeu as luzes quando subiu? "Mariana", chamei minha voz rouca de medo. A princípio não havia nada. Mas então ouvi: "Mariana", uma voz aguda imitou da escuridão. Meu sangue gelou. Eu estava apavorado, mas o pensamento de que minha esposa poderia estar em perigo era mais forte. Corri a escada acima até a porta do nosso quarto. Encontrei-a escancarada, sem sinal da minha esposa, Mariana. Perguntei hesitante enquanto olhava ao redor do quarto vazio. Foi quando senti uma mão fria agarrando meu tornozelo debaixo da cama. Pitei e me soltei de seu aperto, tropeçando para trás até cair contra Mariana. Ela agarrou minha mão e me arrastou escada abaixo. "Eu te disse para não ir ao sótão." Ela soluçou enquanto me puxava para a porta da frente. "Agora você a libertou. Você a deixou entrar em nossas vidas." Do lado de fora, ela correu para o carro. "Se apresse antes que ela nos encontre." Pulei no assento sem dizer uma palavra. "Mariana, que diabos está acontecendo?" Ela ligou o carro e saímos da garagem. Vi que os nós dos dedos dela estavam brancos de tanto apertar o volante. Finalmente ela falou, os olhos fixos na estrada. Ela sempre esteve lá, sempre com raiva. "Sabe, eu sou a que conseguiu viver." Eu estava mais confuso do que nunca. "Sou uma gêmea, Pedro." Ela me disse baixinho. "Sou a gêmea que sobreviveu enquanto ela morreu no útero." Olhei para ela confuso. "Então ela é o quê?" "Um espírito maligno que era uma chance de viver. E desde que nasci ela tem devorado minha vida." Aquele álbum era uma forma de prendê-la. Aquelas fotos eram como talismãs que eu usava para mantê-la lá. Cada pedaço físico de evidência de que ela existe. Quando estávamos na universidade e aquela coisa horrível aconteceu, fui a uma profissional. Ela me ajudou a prendê-la e então eu abri o álbum e a deixei sair. Eu disse suavemente. Ela sentiu um suspiro resignado escapou de seus lábios.